Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Day Life Science. Muito obrigado para quem está se inscrevendo aí. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, dá um joinha, dá uma força para a gente conseguir disseminar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Para quem não viu, no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre como importar bases, tá? A gente pegou uma base, um dataset do Kaggle, né? Com alguns comentários sobre produtos que eles vendem na base da Amazon, tá? E nele a gente fez uma classificação. Então, a gente utilizou o Python não para subir os dados, né, para carregar os dados e também fazer uma classificação dentro deles. Para quem não viu, eu vou deixar o linkzinho aqui em cima e na descrição para vocês darem uma olhada, ok? E hoje a gente vai falar sobre como a gente vai usar o Python lá no Edit Queries, tá? Então a gente vai demonstrar como a gente vai tratar as datas lá. Porque, assim, muitas vezes a gente recebe arquivos que estão em formatos de datas que para a gente não interessa, não fica bom. A gente não quer todas as aberturas desde da data, da hora e até chegar no UTF, né? Que é no TF, que é a hora mundo, né? Que é quanto se desloca ali, né? Desculpa, gente, eu não sei. Me deu um branco agora para explicar para vocês isso, mas vocês sabem o que eu estou falando, né? Aqueles -3, -2 e tal. Bom, então agora, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês algumas opções de como a gente consegue demonstrar. Então fica comigo para a gente aprender como fazer isso, tá bom? Então vamos lá programar um pouquinho. Bom, pessoal, eu vou usar o mesmo arquivo que eu capturei lá do Kaggle, tá bom? Então essa é uma base da Amazon, com o vídeo anterior, para vocês estarem capturando essa base também. Não liguem, eu não tratei ainda aqui os datasets, o nome deles, inclusive vamos mudar aqui, então Amazon, ok, Products, ok, troquei o nome aqui. E como que a gente vai usar, tá? Primeiramente, o que a gente precisa fazer? Deixa eu só carregar aqui a atualização e a gente já vai começar. Bom, se vocês estiverem olhando aqui, ó, Date Added, né? Isso é só uma coluna, pode ser esse update também. Observem que a forma em que ele está exposto talvez não seja a forma que eu gostaria. De repente eu quero mudar a ordem, né? Ou trazer para a primeira, ou muitas vezes não está lendo no formato que eu quero por conta da transformação do próprio Power BI, né? Que ele faz automático. O que a gente pode fazer? A gente pode usar o Python para mudar isso, porque eu não preciso saber desde a hora dele. Às vezes eu quero só saber o mês, o ano, o mês, às vezes nem o dia. Então como a gente vai fazer isso? A gente vai entrar aqui em Transform, ok? Vamos entrar nessa coluninha Run Python Script, ok? Entrando aqui, ó, ele já vai avisar Dataset hold input data for this script. Ou seja, o meu dataset já está carregado, eu não vou precisar carregar nada, eu vou tomar como partida esse dataset propriamente dito, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que importar as bibliotecas que a gente vai usar. Como padrão, eu sempre importo o pandas, então eu importo pandas spd. E a segunda que a gente vai usar é o datetime. Então a gente vai usar import datetime. Tem pessoas que mandam SDT, eu hoje vou trabalhar só datetime mesmo, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Vamos criar uma coluna nova para descrever essa date update, ok? Então, na verdade não, pode ser ela mesmo. Então, mas independente, vocês vão utilizar qualquer uma que vocês optarem, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos dar um dataset, que é o nosso dataset, né? E eu vou criar uma coluna nova. Vamos chamar de date, ok? Date adjust. Então, isso aqui vai ser basicamente o quê? Eu vou usar o comando pd.toDatetime. E aqui dentro a gente vai colocar a nossa coluna. Então, dataset. E aí a gente vai nomear ela. Que vai ser, opa, coloquei coisa a mais. Que vai ser essa date added, ok? Então tá ali, date added, o mesmo. Eu chamei a minha coluna
E se vocês olharem no material deles, vocês vão ver que ele tem aqui, ó, no finalzinho a terminologia da hora e mais um Zzinho. Esse Zzinho muito provavelmente é do local dele, tá? Da zona dele. Então o que a gente vai fazer é, por via das dúvidas, vamos botar UTF igual a true, ok? E a gente vai usar uma função que é essa daqui, ó. strf time, e a gente vai escolher como que a gente quer o formato do datetime, né? Então, como que eu quero que isso seja exposto? Então, eu quero pegar só o ano e o mês. Eu quero que o ano apareça primeiro, então eu vou usar que é o porcentagem e o ano maiúsculo. E aqui a gente tem que colocar o separador. Eu vou usar a barrinha padrão, mas normalmente a gente usa o tracinho. Vou trocar o código também para vocês verem. E o mês em minúsculo. Vamos rodar isso daqui para ver? Então vamos lá, vamos dar um OK. Pan. Deu um probleminha. Import pan syntax error. Pessoal, beleza, aqui ó, o que está dando de erro? Eu só dei import pandas pd. Na verdade eu tenho que colocar o spd. Então vamos abrir de novo aqui. Vamos adicionar o spd, porque eu quero que aquilo seja pd. Então vamos rodar de novo. Legal que ele aparece o erro aqui, né? Como se fosse numa ideia qualquer de Python, que ele vai e te informa o erro que está acontecendo. Desculpa, pessoal, eu errei. Aqui não é o TF, tá? O TF é aquele do CSV, o encoding, né? Aqui é o TC. UTC. Vamos lá, vamos rodar. Eita, de novo. Mas series object has no attribute strf time. Tá. Bom, pessoal, muito provavelmente é porque esse series aqui que a gente está vendo, ele está como string, tá? Então a gente tem que transformar em datetime para ele poder rodar. Pronto, pessoal, aí ele vai abrir essa paginazinha onde a gente vai rodar o nosso código. Para a gente fazer as operações de data, a gente vai fazer o quê? A gente vai importar duas bibliotecas, né? A primeira é import pandas, spd, essa é padrão, né, quando a gente vai trabalhar com data frame, e a outra é import datetime, tá? É onde a gente vai trabalhar o tempo, ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos lá olhar qual é a coluna que eu quero. Então, peraí. A coluna está aqui. Então eu quero usar essa date add, tá? Então vamos transformar ela para ficar ano e mês só, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma coluna nova. Pessoal, aqui um detalhe. Dataset aqui, o dataset já está importado, então o nosso data frame ele chama dataset, tá? Ele já está carregado, então eu não preciso carregar novamente. A não ser que você vá trazer alguma base externa para trabalhar junto com essa base, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar um dataset, que é a nossa base já, e eu vou dar um nome de uma coluna. Eu vou botar date aqui, padrão, que vai ser igual. O que a gente vai fazer? pd.toDatetime, que eu vou transformar basicamente aquela coluna nossa num formato datetime. Então eu vou dar o datetime aqui. Opa, dataset, ok? E aí eu copiei a coluna lá e a gente vai colar aqui. Então basicamente é isso que eu quero fazer. Eu vou usar o UTC igual a true, porque se a gente olhar na base, ele apresenta esses numerozinhos aqui e esse zezinho no final, tá? Então, por via das dúvidas, eu vou rodar dessa forma. Então, vamos rodar, vamos ver o que vai acontecer. Aqui.
Tá rodando, carregando, carregou a tabela aqui. Vamos expandir, vamos ver como que ela tá. Vamos ver o formatinho que ficou a nossa coluna. Desculpa pessoal, meu computador está um pouquinho devagar porque eu acho que eu estou rodando muita coisa aqui ao mesmo tempo. E tá bom, a gente tem a data aqui que o Power BI já ajustou pra gente. Vamos ver lá no final, ó, tá vendo? Ele já transformou aqui em date também, copiou, mas vamos ajustar ele para ficar num formato melhor pra gente, tá? Então, vamos entrar aqui em Runs Python Script de novo e a gente vai aplicar a seguinte, quer dizer, o seguinte comando, né? Então, vamos copiar aqui o nome, ok? E aqui eu vou basicamente fazer o quê? Eu vou dar um igual e a gente vai aplicar. Então, dataset, ponto, o nome da coluna, então date, added, sem nada, tá? Sem aspas. E eu vou dar um ponto apply. Ok, pessoal? Acho que no vídeo anterior eu já falei sobre isso. Então, vamos lá. Se vocês quiserem, só dá uma olhadinha nas nossas listagens lá, nas nossas playlists, tem um vídeo falando sobre o apply, tá? Onde eu mostrei como aplicar uma função que a gente criou. Então, a gente vai dar um lambda, ok? X, e aí vai dar x.strftime, ou seja, eu vou pegar cada item lá e eu vou aplicar essa formatação. E aí aqui você escolhe o formato que você quer utilizar. Lembrando, pessoal, sempre o sinalzinho do percentual, né? Perdão. E aí, ano. Aí você escolhe o separador, pode ser barra ou traço. Eu vou escolher tracinho para ficar diferente do outro. E o mês, trazer mês minúsculo aqui, tá? Então, vamos rodar, vamos ver o que acontece. Então, tá lá rodando. Tá, deu um probleminha aqui. Que na verdade só foi um problema na base do caminho mesmo, onde ele está fazendo a leitura. Aqui, dataset, date added, né? O mesmo daqui. Ponto apply, lambda. Ah, faltou uma aqui, ó. Faltou fechar. E agora deve rodar. Ah, pessoal, perdão. Deu um errinho aqui. Justamente falando que o string não pode ser transformado. É porque eu peguei o errado. A gente tem que trabalhar com a que a gente criou, que é a date. Ok? Só substituir aqui e ele deve rodar. Tá bom? Ok, pessoal, ele rodou aqui. Agora vamos dar uma olhadinha na nossa tabela. Vamos lá no finalzinho já, que ele já fez o tratamento, né? A gente já expandiu a tabela. E, novamente, ele fez a leitura estranha, né? Então, o que eu vou fazer? Vamos voltar um passo, tá vendo? Porque ele ajustou. Mas eu não quero que ele faça esse ajuste agora, né? Então, se eu ver a formatação anterior, tá vendo que ele já veio classificado para a gente, ó, que formatinho que a gente queria. Então, 2018, que é o ano, e o mês, né? Então, aqui são algumas formas que você pode transformar. Eu também posso substituir o formato de saída aqui, eu posso colocar barra, tá? E se vocês quiserem incluir o dia, é só fazer de novo o símbolo do percentual, Dzinho, e ele te entrega o dia, tá? É a mesma coisa, é super simples, um código muito tranquilo, mas muitas vezes a gente recebe data com um formato muito estranho, de fato, né? E a gente tem que ficar fazendo diversos tratamentos aqui dentro, jogando right, left para transformar. E aqui é bem mais simples, tá vendo? Olha, ele já fez a barrinha aqui pra gente. Então, essa é uma forma que vocês podem trabalhar com data aqui dentro. Às vezes você precisa cortar as horas mesmo. A gente consegue também fazendo alguns formatinhos, mas muitas vezes a gente recebe, né, o formato que está aqui muito estranho e o próprio Power BI não consegue fazer a leitura, tá bom? Então é só vocês usarem aquele código, lembra
Você tem que pegar, passar a coluna para o formato de data e a partir dali você usa o código strftime para ajustar, tá bom? Então aqui basicamente a gente criou uma coluna, transformou ela em data e depois a gente aplicou essa função strftime que é para ajustar justamente o formato que a gente deseja, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou deixar o link do vídeo anterior na descrição também. E para quem está começando agora a trabalhar com Python e, e Power BI, eu sugiro que vocês façam um treinamentozinho básico, tá, de Python para poder entender um pouco o conceito das linguagens de programação, como que ela funciona, o que significa uma string, um int, coisas do tipo, tá? Porque isso dá um pouquinho de diferencial para você tratar a base e trabalhar nela, tá? Então, eu vou deixar alguns cursos aqui embaixo também. Se vocês quiserem dar uma olhada, são cursos bons. Eu deixei alguns mais completos, outros um pouco mais curtos, tá? Mas fiquem à vontade. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, postem aqui. Na última... Eu fiz uma postagem no Facebook e um rapaz ele me perguntou como a gente pode fazer a conexão com APIs, né? E às vezes APIs dinâmicas. Então, como é um pouco mais longo, né, fazer uma extração desse tipo, eu vou tentar quebrar em alguns vídeos para não ficar tão extenso e ficar chato para vocês, tá bom, pessoal? Mas eu vou construir uma fazendo uma leitura de API própria e a outra fazendo uma leitura de uma API dinâmica, tá bom? Que é assim, basicamente, eu vou linkar com um determinado período e eu vou fazer ela ler os arquivos de forma dinâmica, alterando datas para a gente construir um dataset que a gente possa trabalhar, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho aí, curte a gente para a gente continuar desenvolvendo esse conteúdo e se inscreve no canal para receber os nossos vídeos novos, né? Então, muito obrigado, pessoal. Até mais.